Bom dia. Bom dia, turma abençoada. Bora acordar. Bom dia. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, Renata. Vamos falar com Jesus? Vamos falar com Deus? Aonde você estiver, inclina seu coração agora. Inclina seu coração para falar com o Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua mão sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Abba, o nosso Pai. Deus, muito obrigado por mais um dia. Às vezes, Pai, nós não merecemos receber tudo que temos do Senhor. Porque o nosso coração é mau, porque o nosso coração é caído. Mas o Senhor é bom, Pai. Obrigado por isso. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Obrigado, Pai. Obrigado. Nesta hora eu te peço, Deus, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por tudo aquilo, Pai, que nós fizemos que ofendeu a tua santidade. Nós te pedimos perdão, Pai. Que o Senhor possa mesmo purificar a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos viver aquilo que o Senhor já tem liberado para a nossa vida nesta manhã. Que nós venhamos estar exatamente no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Pai, fortalece os teus filhos nesta manhã, direciona, que o nosso coração, ele possa ser alinhado com o seu coração. Que o nosso pedido mesmo seja viver as tuas vontades, os teus planos, Pai. Em nome de Jesus, alinha, Pai, alinha a nossa mentalidade, alinha a nossa vida, porque nós queremos fazer, meu Deus, o teu querer, nós queremos estar contigo, Deus, nós queremos desenvolver a nossa salvação. Então, nesse momento, fala conosco através da tua palavra, nos direciona com aquilo que o Senhor já liberou aí no céu. Disponibiliza anjos ao redor da minha vida, ao redor da vida de cada um dos teus filhos, guardando e livrando eles de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, turma abençoada. Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Amém? Hoje nós vamos para Livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 12. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Tá todo mundo bem? Me dá notícia aí. Como é que vocês estão? Conta aí pra mim. Deixa eu saber se vocês estão bem. Jesus espera a nossa rendição. Salmos 32, versículo 8. O Senhor diz: eu guiarei pelo caminho, pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselho e cuidarei de você. Bem, graças a Deus. Bom dia com alegria. Bom dia, minha irmã. Estou bem assistindo você aqui do Maranhão. Deus te abençoe, Cíntia. Tudo na paz, graças a Deus. Fico feliz em saber que vocês estão bem. Se você não acordou tão bem quanto os irmãos que falaram, que o Senhor ele possa liberar sobre a sua vida a porção que você precisa, viu? Eu passei, o que acontece, meu irmão? Eu estava abrindo a Bíblia. Eu fui abrir a Bíblia e li o versículo que eu tinha grifado, um texto que eu escrevi. É Salmos 32, 8. Bom dia, Igor.
Deus te abençoe, meu irmãozão amado. Tá largando serviço, tá pegando serviço, pra onde você tá indo? Sextou, gente, sextou com P de Pix. Bom dia, Deus lhe abençoe. Aqui estamos bem, graças a Deus. Estou aqui no Rio. Glória a Jesus, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E bora lá, para Jó 12. Jó 12. Ontem nós falamos, sextou com P de Pix. Irei tomar grandes decisões hoje. Henrique, que o Senhor ele te guie nessas escolhas, nessas decisões e que ele seja o centro das decisões, viu? Não sei qual que é a aliança que você vai fazer, se vai fazer aliança, se não, mas se for fazer aliança, não faça aliança com jugo desigual, sabe? Pensa bem antes de você fazer aliança. Xícara lindinha. Ela é fofa, né? É uma florzinha. Obrigada, Rita. Deus abençoe, irmã amada. Tô de folga, saudades. Miss you too. A paz do Senhor Jesus. A paz. Vamos lá. Jó capítulo 12. Vai dizer o seguinte. Na verdade, vocês são o povo e que com vocês morrerá a sabedoria. Vou ler na Almeida e na NVT. Combinado? Vocês de fato sabem tudo, não é? Ele está dizendo, vocês estão aqui me julgando e estão dando já o veredito. Vocês sabem tudo, não é? Mas, quando morreram, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe daquilo que me disseram. Jó agora está respondendo depois do discurso dos 3 amigos. A gente viu ele dando resposta a Elifaz, a Bildade e a Zofar. Agora ele está falando com o Zofar, né? Olha, você sabe tudo, né? Quem que é você? A sua sabedoria, ela vai morrer no dia que você também morrer. Qualquer um pode dizer as coisas que você disse. O que Zofar disse? Zofar tinha acabado de falar com ele o seguinte: ô Jó, você está passando por essa prova porque você errou e errou muito grande. Ei, João, Deus te abençoe, filho. E você errou muito grande diante de Deus. Pede perdão. Na hora que você pedir perdão para Deus, Ele vai perdoar o seu pecado, você vai se sentir seguro, essa escuridão que você está vivendo vai passar. Então, o amigo de Jó, Zofar, para você que está entrando agora, ele deu uma declaração falsa, ele julga achando que Jó está passando por um momento difícil, porque Jó pecou e pecou muito grande, mas não tem nada a ver com isso. E Jó agora está dando essa resposta a Zofar. É a 3ª vez que ele responde a amigos. Hoje estou esperando uma ligação para ser operada. Estou muito ansiosa, mas entrego para Deus que vai dar tudo certo. Vai dar sim, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Vai dar tudo certo. Cadê meu papelzinho? Perdi. Não perdi, não. Continuando, versículo 4. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Eu sou justo e íntegro, e no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo, zomba de quem sofre, dá um empurrão em quem tropeça. Gente, isso aqui é uma verdade, né? E começa desde criança. Você quer ver uma criança rindo e rindo muito? É você chorar na frente dela. Por exemplo, às vezes é uma criança pequenininha, você vira e fala assim, a criança dobra de gargalhada. Pelo menos eu já tive 3 irmãos que eu cuidei, menores do que eu, e eu já brincava com as crianças dessa forma, ou até mesmo afilhados, crianças que estavam perto de mim. Fala que tomou um susto, a criança dobra
de risada. Porque o nosso coração é mau e ele já é inclinado para fazer aquilo que é mau. Então nós não temos essa natureza, não está enraizado dentro de nós. Alguém chorou, alguém passou por uma dor, da gente já se compadecer imediatamente. Nós não temos essa inclinação. Se você se compadece com as pessoas que estão sofrendo, se você se compadece com pessoas que têm passado por dor e por dificuldade, é porque você trabalhou o seu coração, é porque você se aproximou de Cristo, é porque você se dobra e se rende diante do Pai e o seu coração se inclinou para esse lugar, porque automaticamente nós não somos levados a esse lugar e nós podemos ver um coração de uma criança. Se você brinca com a criança que machucou, a criança ri. E é isso que a palavra está falando. Quem está tranquilo zomba de quem sofre e dá um empurrão em quem tropeça. Gente, olha que injusto. A pessoa já tropeçou. É como se a pessoa desse aquele tropicão e fizesse opa, e aí você vai lá e dá mais um empurrão, sabe? Bom dia, amada. Eu tinha uma filha de apenas 20 anos. 20 anos crente, obediente, mas em um belo dia partiu em um trágico acidente. Que dor, só a graça de Deus. Peço oração ao meu favor. A saudade dói. É Eliene. Irmão, não sei nem tem noção da dor. Porque diz que a dor de perder um filho é só quem é pai, é só quem é mãe, é que sabe. Eu não sei quanto tempo que você perdeu sua filha, há quanto tempo que você perdeu? Qual é o tempo, né, que tem que você perdeu sua filha? Vou indicar para você um livro que chama A Anatomia do Luto, é do C.S. Lewis, um livro excelente, muito bom. Eu não sei se você chegou na live por esses dias, mas pelo visto eu acho que sim, porque eu ainda não te vi por aqui. Há 3 anos. Lê esse livro, não sei se você já leu, é um livro muito bom e vai falar sobre você vencer o luto, né? Eu sei que tem um tempo, você determina o tempo do luto e depois vai ficar a saudade e você trabalha a sua mente. A sua mente, Eliene, ela não sabe o que aconteceu ontem e o que aconteceu há 10 anos atrás. Ela não sabe, a nossa mente não sabe, gente. Então, se você não mostrar para a sua mentalidade, para o seu pensamento, que a sua filha morreu há 3 anos atrás, toda vez que você pensar, você vai sofrer, você vai sentir um nó na garganta e isso não vai passar. Eu falo porque eu perdi a minha avó há 28 anos atrás. Não, 28 anos? Não. 24 anos atrás. Há 24 anos atrás eu perdi a minha avó. E a minha avó ajudava a minha mãe a me criar. Então eu ficava muito com a minha avó. Ela morava na mesma casa que eu. E eu lembro que mesmo depois de cristã, toda vez que eu falava da morte da minha avó, dava um nó na garganta. E por vezes eu já me peguei falando com Deus assim: Deus, por que você foi tão injusto comigo? Por que você tirou aquilo que eu mais tinha de precioso? A minha avó cuidava tão bem de mim. Se a minha avó estivesse aqui, eu não teria tido falta. Se minha avó estivesse aqui, eu teria feito uma faculdade melhor. Sabe, aquela indignação? E eu ia para Deus assim, dessa forma, e doía muito. Dava nó na garganta como se eu quisesse chorar. Eu lembro que minha avó morreu, eu estava com 7 anos, e foi o pior dia da minha vida. Do tipo, eu chorei muito, muito. 7 anos eu entendi tudo, tudo. A minha mãe chegou, falou: sua avó faleceu, sua avó virou uma estrelinha agora. E eu lembro que minha mãe estava numa Kombi com um tio meu. Eu chorei muito, muito. E ele dali pra frente foi só dor e ladeira abaixo. E depois eu fui fazer um processo de coach. Quando eu estava com 28 anos, hoje estou com 31, então vocês fazem as contas aí. Sou boa da matemática assim não. Eu estava com 28 anos, eu fiz um processo de coach. E aí, depois desse processo de coach, eu sei que muitos não acreditam, mas para mim foi fundamental e foi excelente, indicaria. Falo que o coach sem a porção do espírito é um perigo, porque o coach ele vai tratar o seu eu. É ele que vai falar que o seu eu tem que ser tratado, o seu eu existe. Mas o coach sem o Espírito Santo vai virar só o eu. Mas com o Espírito Santo traz equilíbrio e traz tratamento para o seu eu. Eu tinha raiz de rejeição, eu sofria de ausência, né, de paternidade,
falta de identidade. Então tudo isso foi tratado no coach. E um dos combos, um dos bônus que veio junto com esse processo de coach foi tratar a morte da minha avó. Me perdoa, tá? Vocês que estão aqui no devocional, e eu desviei o foco por um tempo. E eu fui tratar essa morte da minha avó que não era tratada. O luto é uma das coisas que causa raiz de rejeição, se vocês não sabem. Então perdeu alguém querido, não cresceu com o pai, seus pais separaram quando você era pequeno, morte, tudo isso gera raiz de rejeição. E eu tinha certeza que a morte da minha avó foi um dos motivos da raiz de rejeição, misturado com a ausência da paternidade e muito mais. E aí eu fui fazer esse processo de coach e ela me explicou, ela falou: Raira, sabe por que você sofre toda vez? O seu cérebro ele não consegue separar que a sua avó morreu há 20 anos atrás. Toda vez que você pensa na morte da sua avó, é como se ela tivesse morrido ontem pra você. E por isso que você sofre tanto. E aí eu falei: opa, beleza. Ela, vamos separar. Vamos ressignificar agora na sua mente? Você vai ressignificar na sua mente que a sua avó faleceu há 24 anos atrás, há 25 anos atrás, e que hoje você está bem, que hoje a sua vida é outra coisa. Tem que falar isso. Perdi meu irmão dia 23, acidente trágico de moto. Amém. Olha aí, eu fico feliz porque não era o foco da live, e aí o Senhor ele trouxe essa lembrança para às vezes tratar o coração. Então, igual para o Henrique, deixa eu ver se é Henrique, pro Henrique que perdeu o irmão e para Eliene que perdeu a filha, é muita dor, porque são pessoas próximas. Esquecer uma morte de um avô é fácil. Não tão fácil, mas é mais fácil do que de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe. Esquecer a morte de um tio pode ser até fácil. De uma tia, por quê? São pessoas que talvez não viveu com você diretamente, mas perder pessoas que estavam com você ali no dia a dia é muito difícil. Por quê, gente? O nosso DNA, o nosso gene, não foi preparado para lidar com a morte. Não foi assim desde o início. Não foi. Então, por isso, eu quero ensinar isso para vocês. Vocês vão ressignificar. Se teve uma morte, se você perdeu alguém e isso dói dentro de você até hoje, faz o seguinte: você vai ressignificar e vai contar para o seu cérebro o seguinte: olha, a vovó morreu há 20 anos atrás. Olha, minha filha morreu há 3 anos atrás. O meu irmão morreu há X anos atrás. Meu pai morreu há X anos atrás, sabe? Você vai falar dessa forma. Porque já está gerando uma cicatrização no seu coração. Só que o seu cérebro ainda não entendeu. Então, toda vez que ele pensa, ele acha que foi ontem e não foi ontem. Então, trabalha isso. Leia Anatomia do Luto. É um livro muito bom mesmo. Eu perdi a minha primeira filha. Sinto muitas saudades. Imaginando como seria se ela estivesse aqui. Meu Deus. Mas Deus sabe de todas as coisas, sabe? Então, gente, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil lidar com luto. Mas a gente vai superando. E tem aí as táticas para a gente poder viver melhor. Combinado? Vamos daqui em frente? Eliene, Henrique, que o Senhor ele possa ser o sustento diário de vocês. Que tudo isso que eu falei seja misturado com a porção do Espírito, com vida na palavra, com comunhão com o Pai. E assim você vai conseguir sorrir, vai conseguir se alegrar e não vai doer mais, tá? Sinta-se agora tomando um remedinho para dor. Eu parei no versículo 5 de Jó 12. Falando sobre esse ponto, de quem zomba, quem está tranquilo, acaba zombando de quem sofre e dá um empurrão em quem tropeça. E eu estava dizendo que o nosso coração é mau. O nosso coração ele é inclinado para fazer aquilo que é mau. Por nada, Eliane, Deus te abençoe, viu? Sempre que eu lembrar, eu vou orar por você. Os ladrões, porém, são deixados em paz. E os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais
e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu, e elas dirão. Fale com a terra, e ela te instruirá. Deixe que os peixes do mar o informe, pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em sua mão está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Deixa eu ver, faz aqui. O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele libera as águas, há inundação por toda parte. Sim, a ele pertence a força, a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele destitui os conselheiros e o dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhe amarra uma corda na cintura. Destitui o sacerdote e o dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselho de confiança e retira o entendimento dos anciões. Derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela os mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e destrói, expande nações e a abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Anda tateando na escuridão, sem luz ele faz cambalear. Sem luz ele os faz cambalear como os bêbados. Nesse trecho a gente vê a sabedoria de Deus. Porque Jó está falando assim, meus amigos, vocês estão dizendo que eu estou passando por esse momento porque eu fiz algo de errado. Não tenho que justificar para vocês. Vocês acham que são muito sábios, mas a sabedoria e o entendimento, ela pertence aos mais velhos. O ouvido prova as palavras que ouve. O ouvido sabe, discernir as palavras. Assim como a língua, ela distingue os sabores. E aí ele vai falar, então Deus, a ele pertence a sabedoria e o poder. Assim como a língua, ela entende sobre os sabores, Uma ponta da língua é sal, as laterais, o meio vai distinguir amargo. Sabia disso, que a nossa língua ela é dividida? De repente, por exemplo, se você pegar um pouco de sal e colocar no meio da sua língua, assim, você não sente que está salgado. Você não sente. Por quê? O sal, ele é nas laterais. Não sei se é nas laterais ou na ponta da língua. E as laterais é ácido. E tem um ponto que é doce. Então, de repente, dependendo, igual, por exemplo, você pegar um açúcar e colocar na ponta da língua, assim, você não vai sentir. Porque a ponta da língua distingue salgado. Deixa eu ver isso mesmo. Assim é Deus, gente. O Senhor, ele sabe distinguir o bem, o mal, o que tem coração puro, o que está tentando se esforçar para poder permanecer na presença. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele distingue todos os sabores da terra. É como se ele tivesse muito bem separado cada departamento e falasse assim, opa, eu sei discernir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele está dizendo, a Deus pertence a sabedoria. Ele sabe distinguir todas as coisas. Vocês acham que sabe alguma coisa? Não sabe. Quem sabe é o Senhor. Eu vou usar o exemplo de vocês, que falaram que perderam pessoas, Eliane e o Henrique, eu também que perdi a minha avó, que tanto amava. A gente pergunta assim, Deus, por quê? Por que o Senhor quis levar? Se você tivesse deixado, seria muito melhor. A gente tem essa mania de achar que sabe alguma coisa e que pode dar uma ordem para Deus. A gente não sabe.
Nosso coração, ele é soberbo demais. Aí a gente vira: Deus, você não tinha o direito de tirar minha avó. Deus, você não tinha o direito de tirar minha filha. Deus, você não tinha o direito de tirar meu irmão. Mas a nossa vida não é dele? O jogo aqui na terra, não é ele que governa? A ele pertence todas as coisas. Ele tem todo o poder e ele tem toda a sabedoria. Aqui está falando que ele consegue tatear no escuro. Ou seja, ele consegue encontrar as coisas no escuro porque ele domina sobre a escuridão. Já parou para pensar? Nós servimos a um Deus soberano, um Deus que pode todas as coisas. Às vezes, eu acho que eu esqueço, sabe disso, que Deus ele pode todas as coisas e que ele vê todas as coisas na minha vida e no meu coração. E às vezes eu não me posiciono, às vezes eu não conserto meu coração, esquecendo que ele está me vendo. Boba que sou, tola que sou, porque ele me vê, ele me conhece. Então todos os dias eu preciso ir para os pés do Senhor e falar: Deus, muda meu coração porque está mal. Muda a minha vida. Conserte meu coração egoísta. Aí vem Salmo 139. Deus, me sonda, conhece meu coração e vê se há algum caminho mau. Se tem, endireita as minhas veredas, Pai. Porque eu já não quero mais andar num caminho estranho, num caminho que não é reto diante do Senhor. Depois, com calma, você lê o Salmo 139, mas vai falar assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conhece tudo ao meu respeito. Sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vê quando eu viajo e quando eu descanso. Sabe tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, o Senhor já ouviu o meu dizer. Vai adiante de mim e me segue, pois sobre mim a tua mão está. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se eu subo nos céus, lá está. Se eu desço no mundo dos mortos, lá também está. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu habitar no outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará. A tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que me tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Gente, ainda tem mais uns 12 versículos para baixo, mas Salmo 139 eu amo, porque mostra a soberania de Deus e mostra que nada está oculto aos olhos do seu Senhor. Não pense você que se você faz algo, está escondendo de Deus, que está oculto aos olhos do seu Senhor, porque não está. Ele sabe quando você se deita, Ele sabe quando você se levanta, e a coisa mais linda para mim de falar é que a luz e a escuridão é a mesma coisa para Ele. Gente, na escuridão a gente fica perdido. Entra em um quarto preto, escuro, tampado, sem nem um feixe de luz sequer. A gente não consegue sair do lugar. A gente fica com medo de tropeçar, a gente fica com medo de esbarrar em alguma coisa. Nós não nos sentimos seguros quando está tudo escuro. São raras as pessoas que conseguem levantar no escuro e caminhar e chegar em algum lugar. Não é fácil caminhar no escuro. E quando a gente passa por essa palavra e vê que a luz e a escuridão para Deus é a mesma coisa, a gente fala assim: meu Deus, quanto poder, quanta sabedoria, quanta excelência, quanta divindade. E aí eu quero pegar e fazer um link para a nossa vida hoje. Eu sei que teve pessoas que falaram no início da live, não lembro o nome do irmão mais, mas eu acho que era o Henrique. Falou que tem que tomar decisões importantes hoje. Tem mais pessoas falando que está passando por um momento difícil. Para nós, esses momentos são como a escuridão. Às vezes nós encontramos em um ponto da nossa vida que nós não conseguimos dar um passo sequer. Por quê? Porque nós não conseguimos ver a saída. Nós não vemos nenhum feixe de luz iluminando um pouquinho o ambiente para a gente poder discernir as coisas. Nós não conseguimos dar um passo sequer. Mas esse problema, essa escuridão que é para mim, que é para você, que é muito difícil,
Para o Senhor, ó, no estalar de dedos Ele tem a resposta. No estalar de dedo Ele sabe a melhor coisa a ser feita. Então o que você precisa fazer? Correr para os pés dele. Eu não canso de dizer, Colossenses tem um versículo que diz, e eu amo esse versículo, que fala que todas as coisas ao nosso respeito está escondido em Deus, está oculto no Senhor. É como se você ficasse sabendo hoje que tem um script da sua vida. Tá tudo pronto, roteiro. Já tem um livro escrito com a sua vida. O dia que você vai nascer e o dia que você vai morrer. Esse script, essa história está escondida em Deus. Deus já sabe tudo que vai acontecer a seu respeito. Ele sabe de cada uma das suas escolhas. Ele sabe das propostas que vão surgir à sua vida. E por que não? Olha, meu irmão, eu vou colocar para você, minha irmã. Se eu falasse que eu sei tudo que vai acontecer na sua vida, você não me mandaria um direct e perguntaria, Raira, o que vai acontecer no meu amanhã? Não me perguntaria? Com toda certeza, gente. E por que você não pergunta isso para Deus? Por que você se afasta tanto de Deus e não pede Ele direcionamento na sua vida? Se você encontrasse comigo e eu falasse assim, eu sei o que vai acontecer no seu amanhã, você deixaria passar ou me perguntaria o que aconteceria? Com toda certeza você me perguntaria. Você não é bobo? Você é bobo? Não é. Então você me perguntaria com toda certeza, falaria assim, ô Raira, pode me contar, já me fala aí o que você acha que eu devo fazer, porque eu quero seguir a sua instrução. Agora eu tô te falando que Deus, Ele sabe tudo a seu respeito e você não vai para Ele para perguntar o que Ele quer de você. Então, aí fica falando assim, nossa, minha vida tá difícil. Não consigo sair dessa situação. Você já perguntou para Deus como é que sai? Você já perguntou para Deus o que Ele quer que você faça? Às vezes tá fazendo aliança que não era para ter feito. Às vezes casou com quem não era para ter casado. Às vezes teve filho e não era para ter. Mentira, porque eu acho que o propósito de Deus sempre vai ser sempre ter filho. Mas às vezes o contrário, né? Às vezes você falou assim, não vou ter filho. E era o propósito de Deus um filho para você. Nós precisamos parar de ser soberbo e querer ditar as ordens do jogo. E querer falar para Deus o que é certo e o que é errado. Corre para Jesus nesta manhã e fala assim, Jesus, nessa sexta-feira que sextou com o Pix, eu quero viver a sua vontade. Nessa sexta-feira que tá linda, maravilhosa aqui para mim, ainda um pouco nublada, mas daqui a pouco vai melhorar. Eu quero viver tudo que o Senhor separou para mim. Caminha na vontade de Deus. Vive os planos de Deus. Não cai nas armadilhas de Satanás, não. De fazer qualquer aliança, de ter amizade com qualquer um, de se assentar em qualquer mesa, de fazer amizade e achar que tá tudo certo, de dar má resposta nos outros e tratar com arrogância e achar que não tem problema, que seu coração tá certo. Trata o seu coração, santifica a sua mente, purifica a sua vida, porque sem santificação, sem ser santo, sem santificar, nós não vamos ver o Senhor, nós não vamos viver a vontade boa e agradável, perfeita dele. Sabe, nós precisamos parar de achar que a nossa vida ela vai vivendo automático. Se redime diante do Senhor, se prostre diante dele, se renda e fala, Deus, eu quero ser melhor. Eu quero conhecer isso que a Raira está falando. Se está oculta a minha história no Senhor, se o Senhor escondeu a minha história de mim, me revela. Conhece meu coração, Deus, e muda ele. Endireita as minhas veredas. Sabe? É sobre isso, gente. Jó tá falando aqui, amigos, vocês estão falando que eu tô passando por isso porque eu fui desobediente com Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, a sabedoria não tá com vocês, não. A sabedoria está em Deus. A Ele pertence o sim, o amém, o princípio, o fim, a morte, a vida, o fôlego de vida quem dá é Ele. E Jó fala uma coisa muito interessante, pergunta para as aves, pergunta para os peixes, pergunta para as árvores e elas ensinarão vocês que o fôlego de vida pertence a Deus. Ou seja, a natureza conhece o Criador. A árvore não conversa com a gente, os peixes não conversam com a gente, mas eles obedecem o Criador. Eles têm relacionamento com o Pai, porque o Pai criou todas as coisas. E Jó está dizendo, se você perguntar para eles,
Eles vão te responder. Eles vão te responder. Vamos lá para Jó capítulo 13. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora eu entendo. O que vocês sabem eu também sei, não são melhores do que eu. Eu quero falar diretamente com o Todo-Poderoso, eu quero defender a minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentira, são médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, e a atitude mais sábia que poderiam tomar. Ouça a minha ofensa, prestem atenção aos meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem teus testemunho em favor dele? Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Isso aqui é forte, porque às vezes nós trombamos com pessoas na nossa vida que quer julgar e dar um checkmate, um veredito sobre a nossa situação, sobre a nossa vida. E vão falar, mas é lógico, Raira, você não tem nada na vida porque você faz isso, aquilo, tá errado. Você não tem a casa que você quer porque naquela oportunidade você gastou dinheiro e fez isso, aquilo outro. Você está passando por essa enfermidade por conta do pecado que você cometeu, por conta do pecado da sua família, porque é isso, sabe? É um tanto de gente querendo dar testemunho a nosso respeito. Porque é muito mais fácil falar dos outros do que falar da gente. É muito mais fácil eu apontar vocês e falar que vocês não estão tendo uma vida com Deus, vocês não estão se santificando e esconder o meu pecado, do que falar assim, Deus me perdoa pelo meu pecado, Deus santifica a minha vida. Por quê? Porque aí eu vou ter que me redimir, porque aí eu vou ter que humilhar, vou ter que baixar a bola um tiquinho. É muito mais fácil julgar o outro, gente. Só que Jó está falando assim, o que vai acontecer se Deus investigar você? O que vai acontecer? Eu vou colocar a tarefa de hoje sobre isso e eu queria que você olhasse para o seu coração e entrasse na linha de não julgar o seu irmão. Não julga. Sabe? Não se coloque no lugar de julgar, porque se hoje Deus vier investigar você, será que Ele vai achar um coração reto? Será que Ele vai achar um coração puro? Um coração santo? Ai, ai, ai. Tô perdida. É, gente, eu não sou mais santo que vocês, não. Eu sou melhor que vocês, não. Eu me esforço muito para viver na presença de Deus. Eu tenho um entendimento tão grande de quem Deus é, eu tenho experiências que eu ouvi Deus, eu tenho certeza da existência dEle, que é o que me faz me redimir todos os dias. Mas o meu coração é mau, a minha mente é má, não é pura, não é santa, pensa coisa que não deveria. Se inclina para o lado que não era para se inclinar. Ai de mim, pobre de mim, se me afastar dessa palavra. Pobre de mim se deixar de orar. Coitada se não jejuar. Por quê? Porque eu sou má. Inclusive eu tô dando tumé em jejum essa semana, viu, gente? Essa semana eu não jejuei. E tô fingindo que não é comigo. Tô fingindo que não é comigo. Ai, sou pura, sou santa, faço devocional todas as manhãs, eu ensino vidas. É muito fácil se esconder atrás de uma atividade. Tô falando sério, gente, porque eu sou uma fazedora. Eu sou ativista, do ponto de, vamos fazer, vamos movimentar. E é tão sutil, sabe? Você achar que tá fazendo para Deus e que você é de Deus, sabe? Nossa, que top, eu faço live todos os dias de manhã e muitas vidas se rendem ao Senhor. Como eu sou de Deus, que perigo, que perigo. Tem gente que se esconde atrás da professora da escola bíblica, atrás da guitarra, atrás da bateria, atrás da Bíblia no altar. E aí levanta um tanto de músicos sem santificação, pastores em adultério, pedofilia, e é caso de roubo, é tráfico, é ganância, é passando os outros para trás, é mentira. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade de se esconder atrás dos seus afazeres. É muito fácil para os amigos de Jó dizer que ele está em pecado porque eles não estão enfermos. Será que se todos estivessem com lepra, eles estariam julgando o Jó da mesma maneira? Nós temos mania de achar que somos mais santos que os outros, quando na verdade não somos. Existem pessoas que se esforçam para se santificar e aprender mais que os outros. Existem filhos que são mais obedientes que os outros. Você que é pai, você que é mãe, me conta aí.
Não tem um filho que é mais obediente que o outro? Não tem? Conta aí, você que é pai e mãe. Não tem um filhozinho que é mais aquele que você fala assim, ô Gilbert, ô Ana, lava a vasilha. Você fala pros dois. Aí o Gilbert vai, a Ana não. Vocês dois vão arrumar seu quarto agora. Aí um vai arrumar o quarto, outro não. Quem passa por isso? Lá em casa passa. No caso da minha mãe, eu sou a filha mais obediente. Eu sou a mais obediente que ela tem. Meus outros irmãos não estão aqui para poder falar. Eu sou a mais obediente da casa. Mas eu sempre fui. Minha mãe pode testemunhar isso depois. Se ela estivesse aqui na live, eu falaria: mãe, entra na live. Se ela falar um trem com os meus irmãos, eles dão uma demorada para executar. Se ela falar comigo, é na hora, eu vou. Sempre fui a mais obediente, sempre fui muito boazinha. Porém, dou trabalho, tá, gente? Não fui a filha perfeita, não, para não achar isso. Mas dos meus irmãos, eu sou a mais boazinha. Mas sempre tem um filho diferente do outro. E assim também é com Deus. Existem pessoas que desfrutam mais da presença dele porque se inclina mais, porque se submete mais, porque obedece mais. Então você quer ser quem? Você quer ser o filho que o pai manda arrumar o quarto e vai de imediato? Ou aquele que fica enrolando para arrumar o quarto? O pai não vai deixar de te amar, não. Você vai continuar sendo amado por ele, mas você vai deixar de desfrutar algumas coisas. Quando eu chego lá na minha casa, meus irmãos ficam assim: ah, porque você faz tudo pra Dindinha, porque você fica fazendo isso, você mima ela demais. Mas não é que minha mãe me mima demais. A minha mãe tem prazer de fazer algumas coisas pra mim, porque eu sempre obedeci ela. Porque as coisas que ela me pede pra fazer, eu faço. Então às vezes eu falo assim: ô mãe, faz um ovo pra mim, e ela faz. E às vezes eu falo: mãe, traz um prato de comida pra mim. Ela coloca comida e leva onde que eu tô. E aí minha irmã fala: ô mãe, traz um pão aí pra mim. Aí a mãe fala: levanta e pega. Por quê? Porque a minha irmã, hoje ela tá melhorando, mas ela era muito arrogante. Às vezes minha mãe pedia as coisas, não fazia. Então isso vai acumulando. Não é que minha mãe me ama mais que ama minha irmã, porque eu creio que o amor é o mesmo, mas os benefícios, as vantagens, elas são diferentes. E assim também é com Deus. Com Deus todo mundo é filho. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, todos estão aqui nesse nível de filhos, e o Pai ama os filhos. Só que alguns desfrutam mais da presença dele. Alguns desfrutam mais daquilo que ele carrega, daquilo que ele tem. Alguns desfrutam mais os benefícios dessa terra e são mais mimados porque são mais obedientes, uai. Eu me considero muito mimada. Não tenho tudo que eu queria ter, não tenho tudo que eu pedi para Deus, mas eu tenho grande parte das coisas que eu pedi para Deus. Me considero bem mimada. Por várias vezes já pedi um detalhe mínimo, tipo um sorvete, e ele me deu. Por quê? Eu tô aqui, ó, tô na presença. Eu erro, gente, eu peco, mas eu falo assim: Deus, fica aqui de novo. Deus, oh Deus, oh Deus, não sai de mim. Por favor, Deus, você sabe que eu sou sanguínea. Eu falei no impulso. E eu tô aqui me redimindo com ele. Entende? Os amigos de Jó, nesse momento, estão se sentindo mais santos que eles. E não tem isso. Não tem mais santo que o outro. Tem quem obedece mais, tem quem se santifica mais. Mas eu não sou melhor que você. Eu acredito que o caçula é sempre o mais mimadinho. Sim, em relação de mimo é. O caçula sempre vai ser o mais mimado. Sempre. Porque é o que vai ter mais colo, é o que vai receber dos irmãos mais velhos. Igual, por exemplo, a minha irmã. A minha irmã mais nova, eu posso falar pra vocês, ela não tem falta de nada. Não tem falta. Por quê? Porque quando eu não posso dar, meu irmão dá, minha mãe dá, todo mundo mima. Um chega com dinheiro e entrega a ela, o outro chega com as pratinhas e entrega a ela, o outro compra uma boneca, o outro compra um Kinder Ovo, e assim vai. É sempre o mais mimado. Por conta de questão dos adultos entender, né? Versículo 10 pra gente acabar. Não, certamente ele repreenderá, se distorcerem as escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não aterrorizará
O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas, ou seja, nada. Sua defesa é fraca como um pote de barro, pode se quebrar. Calem-se e me deixem em paz. Permita-me falar, e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou o único. Se o fosse, poderia me colocar diante dele. Não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que eu vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei a minha defesa e serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. Ó Deus, concede-me essas duas coisas, e não me esconderei de ti. Remove tua mão sobre mim, e não me assuste com a tua temível presença. Chama-me e eu responderei. Ou permita que eu fale e me responda. Diga-me o que eu fiz de errado. Mostra a minha rebeldia e o meu pecado. Por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreve acusações amargas contra mim e traze à tona os pecados da minha juventude. Prende meus pés com corrente, vigia todos os meus caminhos, examina todas as minhas pegadas e me consumo como madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Jó termina esse capítulo pedindo: Deus, eu não sei o que eu fiz de errado. Me fala, se eu fiz algo errado diante do Senhor, pelo menos me responde. O que aconteceu? Foi na minha juventude? Qual o momento que eu pequei diante do Senhor e que o Senhor está cobrando isso agora? Eu fiz alguma coisa que eu não percebi? Jó aqui agora está com o coração totalmente inclinado e dizendo: amigos, cale e me deixe resolver com o Senhor. Na hora que Ele resolver comigo, eu vou entender por que eu estou passando por isso. E assim também é na nossa vida. Quem está de fora não tem direito de ficar pitacando na nossa vida, não. De falar assim: faz isso, faz aquilo. Tá assim porque pecou, tá assim porque errou, tá assim porque deixou de fazer isso. Olha, quem sabe ao nosso respeito é Deus. Somente Ele. Então vamos para o Senhor. Esse capítulo vai nos inclinar e falar assim: opa, eu não tenho que contar meu problema pro irmão. Eu não tenho que ficar falando para os outros que eu estou passando. Eu preciso contar para Deus. É Ele que vai trazer resposta. É Ele que vai trazer direcionamento. Então não saia abrindo sua boca para todo mundo, não. Conta para o Senhor. Vimos a sabedoria de Deus, o tanto que Ele é poderoso. E aqui agora Jó está falando assim: não tem ninguém santo diante de Deus. Eu vou para Ele e Ele vai me trazer respostas. Como é frágil o ser humano, a sua vida é breve e cheia de aflição. Olha isso aqui, gente, tá passando por isso? Como uma flor que nasce e depois murcha, como uma sombra passageira que some depressa, é preciso que vigies como uma criatura tão frágil e exijas que te preste contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabelecer a extensão das nossas vidas. Sabe quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais? É o Senhor que determina quantos dias nós vamos viver. Portanto, dá-nos sossego e deixa-nos descansar. Somos como os trabalhadores braçais. Permite que terminemos o nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se ela for cortada, ela voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre, como o cheiro da água, ela voltará a brotar e a dar ramos como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois, onde elas estão? Como a água que evapora do lago e o rio que desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar, até que os céus deixem de existir e não acordarão. Não serão despertados do seu sono. Quem dará? Tu me escondeste na sepultura
e me esqueceste ali, até a tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasse de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta, e aguardaria a liberação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim tu protegerias os meus passos, em vez de vigiares os meus pecados. Os meus pecados seriam fechados no saco, e tu cobririas a minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destrói a esperança do ser humano. Vou até rir. Não é, gente? Assim como a água, ela bate na pedra e fica desgastando a pedra, tu destrói a esperança do ser humano. Por quê? Porque é ele que determina todas as coisas. Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu desfigura na morte e mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre a sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Uma poesia, né, gente? Aqui nós terminamos o versículo 14 e nós vamos parar por aqui. É uma poesia lida e ele falando: Deus, o que eu fiz? Como saio disso? E às vezes você está da mesma forma. Nós vamos ver no final como é que sai, tá? Então fica aí no estudo de de Jó, que é sabedoria pura, e que o Senhor possa te direcionar nesse período que você está passando. Todo mundo passa por aflição, todo mundo passa por angústia, às vezes dias de alegria, dias de tristeza, e assim nós vamos, tá? O que eu quero deixar no coração de vocês é: o final de semana está chegando. Hoje é sexta-feira, sextou com P de Pix. Não fica abatido, não fica jururu. Chama um amigo, faz um jantar, faz um churrasco, faz o que você pode fazer. Talvez você não consegue comprar carne, faz um arrozinho com feijão, compra uma cebola e pica no meio do feijão. Vai ficar delícia. Cozinha o feijão hoje, tá? Faz um arrozinho com feijão, do mais simples ao mais sofisticado que você puder fazer. Convida alguém para ir na sua casa e tenha comunhão. Não chama qualquer pessoa, não. Chama alguém que carrega a presença. Chama amigos que são do bem e fala de Jesus. E compartilhe das suas dores, da sua alegria, mas faça do seu final de semana esplendoroso, alegre, contente, cheio da presença de Deus. Não fica abatido, não fica jururu. Muda a sua história agora, tá? Se você acordou pensando assim: nossa, minha vida tá monótona, sempre a mesma coisa, ninguém me chama para fazer nada. Mas você chama seus amigos? Mas você chama as pessoas para poder estar com você? Então faz isso hoje. Meus amigos, minha família, minha irmã e minha avó. Vai todo mundo para sua casa hoje? Que delícia! Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como Salvador e gostaria de fazer isso? Se você quer aceitar Jesus, você escreve: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. Se você está afastado dos caminhos, ficou longe da igreja e hoje você quer reconciliar com Jesus, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por vocês. Raira, eu faço uma pergunta para Deus, mas não consigo ouvir a resposta dele. Então você vai precisar mudar a sua pergunta. Porque às vezes, ô Josete, nós vamos para Deus e a gente fica toda vez naquela mesma pergunta igual o disco arranhado. Deus por quê? 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 E às vezes não é Deus por quê que você tem que perguntar. Às vezes é: muito obrigado, Senhor, por essa situação. Eu tenho que aprender algo com ela? E aí ele vai falar assim: sim, vai aprender isso e isso. Às vezes nós queremos pedir respostas para Deus, para Ele justificar para nós por que nós estamos passando por aquele período. E às vezes não é isso que Ele está querendo olhar.
É a mesma coisa de você virar pro seu pai e pra sua mãe e falar assim: por que nós vamos nesse restaurante? Por que nós vamos nesse restaurante? Por que nós vamos nesse restaurante? Sabe quando o filho é pequeno e ele quer dar ordem pro pai? Assim, às vezes a gente tá assim pra Deus: por quê? Por que nós vamos nesse restaurante? Anda, me responde. Anda, por quê? Por que nós vamos? E Deus não tá querendo escutar por quê. Ele tá querendo escutar tipo assim: ô mãe, o que vai ter nesse restaurante? Ô pai, lá tem batatinha? Ô pai, você acha que lá eu posso levar um amigo? Tá entendendo? Às vezes não é questionar o restaurante que você vai, é questionar o que você pode fazer lá. Por que você tá indo lá? Entendeu? Para de ficar perguntando por que para Deus. Porque Deus, ele é soberano sobre a sua vida e ele não tem que justificar nada para você. É Deus, o que você vai me ensinar com essa situação? Não é por que você levou o meu pai? Por que você levou minha mãe? Por que meu filho morreu? É Deus, o que o Senhor quer tratar no meu coração com essa situação? Deus, quem que eu posso ensinar? Qual propósito tem? Entendeu? Muda a pergunta e vai dar tudo certo. Se você quer aceitar Jesus, faz aí, deixa sua escrita aí. Agora, se todo mundo que está me assistindo é salvo, já aceitou Jesus, já fez essa oração, você escreve aí: eu sou salvo. Hoje é sextou com P de Pix. Tô acenando para todo mundo. Pronto. Isso. Amém? Se você é salvo, escreve isso: eu sou salvo. Já vamos finalizar nossa live. Ô Mai, você disse que teve muita decepção com amigos. Eles são minha família. Deixa eu ver. Já tive muita decepção com os amigos. Mas eu vou falar com você uma coisa. Eu também já tive muitas decepções com amigos. Mas não são todos que são da mesma forma. Até eu encontrar a Cacau, muita gente passou na minha vida. Muita gente foi mal comigo. Muita gente foi falso comigo. Mas a Cacau é uma bênção. É uma amiga que Deus me deu. Eu falo que é a minha companheira de guerra. É ela que me ajuda nas batalhas. Ela que me ajuda a orar. Ela que me abençoa, igual hoje antes da live. Ela me abençoou antes de eu vir. É ela que eu compartilho as coisas. Existem amigos bons, tá? Existem amigos bons. Nós só precisamos encontrá-los, viu? Coloca sua mão no coração. Ei, Ana, você tá por aí, hein? Sabrina tá chegando no final da live e não falar nada. Coloca sua mão no coração. Fecha seus olhos. Os coléricos já foram embora. Fecha seus olhos e declara assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em nosso coração. Nos guia no dia de hoje. E que nós possamos viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te entregar cada vida aqui presente nas Tuas mãos. E dizer, Pai, que eu me sinto bem-aventurado, eu me sinto feliz. Porque o Senhor me confiou vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Deus, o livro de Jó traz tanto ensinamento para nós. Tanta coisa para poder aplicar. Nós entendemos a sabedoria do Senhor, a Tua soberania. Nós entendemos que precisamos correr para os Teus braços nos momentos de aflição, de dor, de tribulação. Pai, nos ensina a passar por cada prova, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Sabemos que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Então nós entregamos a nossa vida ao Senhor e te pedimos a ajuda para vivê-la. Em nome de Jesus. Papai, hoje é sextou com P de Pix. Aqueles que precisam de Pix, que o Senhor possa liberar um Pix para ele, Pai. Eu entendo que o Senhor não é aquele Deus, eu não prego prosperidade aqui, mas o Senhor é um Deus que envia aqueles que precisam. E que o meu direito é pedir. E o seu direito é falar sim ou não, Pai. Então manifesta a tua vontade. Manda um Pix para minha conta e para a vida de todos aqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém, amém, amém. Deus abençoe o dia de vocês. Façam um excelente final de semana. Façam um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira. Descanse, leia um bom livro. E é isso. Me manda uma mensagem, eu te respondo assim que eu conseguir. Me fala como é que você tá, compartilha, manda uma foto pra mim, conta da sua vida pra mim, deixa eu ser participante da sua vida. Fala assim, Raira, esse é o meu café da manhã, não precisa ser todo dia não, que eu não vou dar conta não. Mas hoje, que é sexta-feira, eu tô com um dia um pouco mais tranquilo, manda uma foto pra mim, eu vou te responder e fala assim, olha Raira, o pé de jabuticaba que tem aqui em casa, olha Raira, eu moro aqui na cidade, me deixa te conhecer, mas tem que ser no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp tá lá no grupo, pega no grupo e me conta um pouquinho da sua vida. Me deixa ser participante da sua vida, viu? Beijo! Eu vou ir na academia agora, vou fazer o resumo da leitura, vou postar no grupo, vou colocar o grupo, a live no YouTube, vou tomar café. Então depois do café eu começo a responder, tá? Se você mandar mensagem agora e eu não responder, é por isso. É porque eu vou fazer todas essas coisas. Beijo, eu amo vocês. Um cheiro. Vou dar um cheiro aqui, ó.